só depende de nós. Oi, gente. Muito obrigada aí por vocês estarem me ouvindo hoje, nesse dia de descanso. O que eu queria trazer para vocês é o seguinte: essa semana de estar conversando aí sobre a questão de gravidez, e o que eu queria trazer é hoje um pouco sobre a angústia de ser mãe. Por que eu resolvi falar sobre isso? Eu me lembro que quando eu engravidei, logo que minha filha nasceu, eu falo que nasce o filho e nasce na sequência a mãe e a culpa, né? Porque realmente é uma das tarefas mais difíceis que eu já tive na vida. Eu me lembro da sensação de que assim, eu falei, poxa, eu prestei vestibular, eu estudei, então na medicina eu sabia o que fazer. Agora, com relação à questão de ser mãe, para mim era muito difícil, porque não existia, né, uma maneira, não existe uma receita. Cada criança é de um jeito, né, as coisas não se aplicam, não tem uma regra que valha para todo mundo. E eu lembro que isso no começo me angustiou muito. E, obviamente, eu fui ler. Então, eu comprei um monte de livro, li vários. E de todos os livros que eu li, os que eu mais gostei, um chama Bésame Mucho, que é de um pediatra espanhol, e o outro é As Crianças Aprendem Aquilo que Vivenciam. Por que eu gostei desses livros? Os outros que eu li eram livros cheios de regras. Então, assim, criança tinha horário para tudo, para dormir, horário para acordar, horário para tomar banho, horário para comer. E, assim, eu achava que era tudo muito engessado. Mas, mesmo assim, quando eu li os livros, eu tentei colocar em prática, né? Essa coisa de não pode dormir com pai e mãe. Então, existiam umas coisas que eram inadmissíveis, né? E eu comprei todas essas ideias e tentei trazer para minha casa. O fato é, nenhuma das regras dava certo. Eu tentava implantar, mas daí era isso. A Isabela chorava a noite inteira, o negócio não ia para frente. E aí começou a ter cólica uma época. Eu lembro que assim, era caótico e era muito angustiante ver uma criança chorar e não saber por que estava chorando, e eu tentando implantar aquelas regras malucas e nada dava certo. E o fato é que quanto mais errado saía, mais um lixo eu me sentia. Então eu me sentia uma mãe lixo mesmo. Falava, meu Deus, eu sou uma porcaria e é melhor eu parar por aqui e nem ter mais filho, porque se eu não tô dando conta de uma, que dirá demais. E eu lembro que essa sensação me consumia, eu realmente me achava muito ruim. Quanto mais eu me achava ruim, parece que mais errado saía tudo. E eu vivi com essa sensação por um tempo. Até que eu li esses outros 2 livros e, assim, os autores são muito mais maleáveis, né? Eles são mais dessa opinião de que cada casa tem um ritmo, né? Tem casa que é o pai que trabalha, tem casa que é a mãe, tem casa que são os dois, tem casa que o pai trabalha de noite, tem casa que é só de dia. Cada casa funciona de uma maneira e que cada criança tem uma demanda. Então, ele põe, inclusive, que a gente é que tem que se adaptar, a gente é que tem que entender quais são as necessidades da criança e tentar encaixar isso na nossa rotina, né? E foi a partir daí que eu deixei minha filha dormir comigo. Ainda hoje, de vez em quando, dorme. Eu comecei a ser um pouco mais permissiva, sabe? Nesse sentido. E aos poucos, as coisas foram se acalmando. E essa minha sensação de me sentir um lixo foi melhorando. Eu acho que uma das coisas também que me ajudou muito foi quando eu comecei a conversar com meu marido. Por quê? Porque inicialmente dava aquela sensação de que, bom, eu estava vivendo só para minha filha, ele estava ficando de lado
E ele tinha essa sensação e eu tinha a sensação de que estava sobrando tudo para mim e ele não estava se envolvendo. E nisso, o que acontece? A gente se distancia, né? O casal se distancia muito se a gente deixar isso acontecer. E às vezes a gente acaba deixando, porque o marido trabalha, chega tarde, a gente tá cansado o dia inteiro com criança, também só quer dormir, não consegue dormir porque tem que acordar de noite. Então eu acho que é uma fase muito desgastante. É uma fase linda, é gostosa, a gente curte, sim, mas a gente precisa admitir que tem um lado cruel aí, um lado que realmente desgasta o casal, desgasta a relação e a gente acaba ficando cansado. E aí foi pensando nisso que eu trago para vocês, além dessa questão de ter a própria rotina, de tentar observar o que a criança está precisando. É isso. A criança precisa dormir cedo ou o horário que vocês têm para ficar com ela é à noite? Porque na minha casa o horário que eu tinha era à noite, então eu falei, não adianta. E ela queria ficar acordada à noite. E eu acho que ela queria ficar acordada à noite justamente porque era aquele horário que a gente tinha para estar com ela. Então a gente tem que ir observando isso, né? É interessante como a criança, aí eu entro naquele, a criança, né? As crianças aprendem o que vivenciam. Então as crianças são o nosso espelho, são o nosso reflexo. Quando a gente olha para a criança e vê que tem alguma questão, alguma coisa que está incomodando ela, provavelmente é alguma coisa que nos incomoda também. Provavelmente é alguma coisa com a qual a gente não consiga lidar, ou alguma coisa que a gente precisa mudar na gente primeiro para ser um exemplo para ela conseguir nos copiar. Porque é isso, os maiores ídolos de uma criança são os pais. As crianças tentam nos imitar o tempo todo. Isso é um fato. E a gente precisa ter consciência disso. Porque a partir do momento que a gente tem consciência disso e consegue melhorar, a gente melhora, eles melhoram também. E aí a gente entra num ciclo melhor, né? Num ciclo mais adequado. Essa coisa de ficar se sentindo um lixo, ficar se sentindo culpada, isso só piora, parece que a gente vai só fazendo, vai errando cada vez mais, ou super protege, ou sufoca a criança. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente tem que tomar cuidado até com o nosso instinto protetor. Porque é isso, às vezes, por tanto a gente querer proteger, a gente começa a proteger, e a gente esquece que a gente tem uma vida, a gente esquece que a gente tem um cônjuge, né? Se é um casal, é isso. Não deixar o outro de lado, precisa participar, os dois precisam estar numa parceria, tem que estar junto, e isso precisa ser conversado. Ninguém ensina a gente que a gente precisa conversar, né? Mas a gente precisa ser dito, precisa ficar explícito. Olha, minha função é essa, sua função é tal. Você não tá entendendo a minha função? Não, então é o seguinte, sábado você vai cuidar da criança o dia inteiro pra você ver o que é cuidar de uma criança. Aí o outro entende, entendeu? A hora que tiver que cuidar um dia inteiro de uma criança, vai falar, epa, dá muito trabalho mesmo. E vice-versa, né? É difícil também, a pessoa vai chegar do trabalho cansada e ainda a esposa vai cobrar alguma coisa. Então, assim, o diálogo, eu acho que nesse momento, ele é essencial. E muitas vezes ele acaba ficando em segundo plano. Porque essas coisas que são essenciais, a gente não aprende, né? Isso ninguém fala pra gente, que precisa ser bem estabelecido. A gente simplesmente vai tocando o barco, como os nossos pais tocaram, e eles tocaram como os nossos bisavós tocaram, e assim por diante. Só que o fato é que o mundo vem evoluindo e a gente precisa evoluir junto com ele, né? E acho que um bom caminho é esse. Eu vou ficando por aqui, né? Senão eu falo demais e então eu deixo para vocês essa reflexão. Quem tem filho pequeno, e aí como é que vai lidar? Quem tem filho para nascer, talvez já tenha que começar a pensar. Quem já teve filho, pode olhar e falar, poxa, eu me vejo nessa situação? Não, eu não me vejo, para mim foi mais tranquilo, não foi. Eu acho que rende muito assunto aí para todo mundo, para pensar, para conversar, para dialogar, vale a pena. Um beijo a todos e até amanhã.
Esse podcast foi editado por Caracool Studio.